Bom dia, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Demilson. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Adriele, bom dia. Alexandre, Ana Flávia, Catarina. Sim. O pessoal falando no chat. Bom dia. Vê essa listagem aí. Eliel, Fernanda, Juliana, Larissa, Letícia, Tiara, Maria Júlia, Tauânia. Olha só. Tudo bem, gente? Como é que foram de fim de semana? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Cláudia? Tá ótimo. Então, eu vou começar essa aula. Eu falei a vocês que ia falar sobre eficiência na administração pública, sobre o significado principiológico dessa expressão, mas o tema é tão vasto, Luiz, o tema é muito vasto, Catarina, e eu não resisto a contar uma piada, mesmo sabendo que ela é um pouquinho machista, né? Diz que um latino-americano, tinha que ser, né? Chega para Manuela, tudo bem? Então, um latino-americano. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Bom dia, Manuela e Cláudia estão aqui, não é? Então, temos mais gente chegando. Parabéns a vocês que têm vindo com muita assiduidade, com participação. Então, eu estava contando uma piada, né? Porque quem faz aula assim não é de nada, né? Mas eu gosto de fazer uma piadinha de vez em quando. Aí disse uma piada meio machista, diz que um latino-americano encontra-se com o gênio que sai da garrafa, e ele libera o gênio da garrafa, e o gênio diz, olha, nesses tempos de crise, eu só posso atender a um pedido. Ele disse, tá, eu quero ser um grande sultão num palácio de ouro e rodeado por 1000 mulheres lindas, etc. E tal. Aí o gênio disse, olha, aí tem não sei quantos pedidos, mas tá bom, vamos lá ver o que a gente pode fazer. E, de repente, ele se viu instalado, o brasileiro latino-americano, se viu, Rosana, instalado num palácio, rodeado de moças belíssimas ao ver dele, e com toda a disposição. Mas o gênio era um pouco gozador, e ele ficou meio perplexo, meio parado, meio atônito com aquela situação. E aí o gênio perguntou, não sabe o que tem que fazer, não? Vai ficar só olhando? Disse, saber até sei, não sei por onde começar. Né? Então, eu também estou diante desse dilema. Como começar o tema de eficiência? É um tema tão instigante, é um tema que eu tenho tanta preferência, que eu, às vezes, fico em dificuldade sobre que ângulo, sobre que ponto eu devo abordar a questão da eficiência. Mas eu vou, já que tem que começar por um ponto, eu vou dizer que a grande preocupação tradicional do Estado era a segurança. Ninguém falava de eficiência,
nem nada, até porque os ideários da Revolução Francesa, já bem mais tarde, era do laissez-faire, laissez-passer, que o Estado não faça, que o Estado não realize, que o Estado não prenda, que o Estado não tome a propriedade, que o Estado, na verdade, não seja interferente, um Estado abstencionista, o que nós hoje chamamos de um Estado mínimo. Não é? Então, o que se queria era um Estado seguro, um Estado policial, no sentido de garantir a segurança, de garantir essas possibilidades todas. Então, o ideal era a segurança. Por exemplo, quem conhece a história do Robinson Crusoe, ele vivia sozinho na ilha e aí ele descobre o Sexta-feira, o Friday, a quem ele escraviza, né? E o Friday, o Sexta-feira, em algum momento, ele diz: olha, vamos estabelecer alguma regra para eu saber que regras eu cumpro. Que hora eu acordo, que hora eu almoço, eu quero me submeter a todas as regras, mas é muito importante que eu conheça essas regras, né? E aí, então, se criou um plexo normativo de segurança, mesmo no sistema de escravização, né? Mesmo no sistema de escravização. Então, a grande preocupação não era que o Estado abrisse estradas, não era que o Estado desse educação, não é que o Estado providenciasse a vacina, que é alguma coisa mais recente, né? E bem polêmica, né? E bem politizada. Eu, aliás, adoro, que é uma piadinha que diz que o cidadão perguntou ao médico: doutor, quando é que vai acabar a Covid? Ele disse: meu amigo, eu não sei, só me dedico à medicina, de política eu não entendo nada. Então, o estado de segurança digamos, o Estado mais primitivo. É o Estado que quer não agir para deixar o cidadão agir. Então, nós criamos alguns postulados que estão sendo repetidos aí a todo tempo. Olha, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. E aprendam isso, que vai cair em algum concurso de OAB, quem queira fazer. A diferença entre o Estado e o cidadão é que o cidadão faz tudo que a lei não proíbe e o Estado só faz o que a lei permite. São a mesma coisa? Não. O Estado, segundo essa versão tradicional, precisa de uma autorização especial para fazer, enquanto que o particular só não pode fazer se houver uma proibição legal. Ou seja, o vácuo é do cidadão. Vale dizer, na falta de previsão, eu posso. Na falta de previsão, o Estado não pode. É claro que isso é uma marca ideológica, é claro que isso é uma marca profundamente ideológica. E aí, por isso que se diz que o Estado é emperrado, que o Estado é freado, que o Estado é vagaroso, é adepto de Santa Tartaruga, não é? Enquanto que a iniciativa está mais para a lebre, né? Para a iniciativa privada, os cidadãos, etc, etc. E não deixa de haver uma certa razão para isso. O Estado é lento porque a Revolução Francesa o quis lento. E quis lento por quê? Porque ela temia o absolutismo, que prendia à vontade, que confiscava os bens, que tributava pesadamente a burguesia. Então, tudo que se queria era um Estado acomodado, amarrado. E esse Estado passa a ser amarrado pela chamada legalidade estrita, né? Pela chamada legalidade estrita. Mas, num dado momento, com o chamado Estado Social, se passou a discutir, por exemplo, não é papel do Estado providenciar a previdência para evitar que pessoas envelheçam na extrema pobreza e não tenham como se sustentar na extrema pobreza, trazendo doenças, superlotando os hospitais. Será que não é papel do Estado abrir estradas
não é papel do Estado ter uma boa escola, e que eu acho que esse é o ponto central. Sem uma boa escola, nós não vamos para lugar nenhum. Qual é a prioridade número 1 de qualquer país? Educação. E a prioridade número 2, educação. E a prioridade número 1000, educação. Então, é uma questão de equalização de oportunidades. Então, onde você tem uma boa escola pública, infelizmente nós não temos, você tem universos que são abertos, que são, na verdade, possibilidades de criação, porque conteúdo hoje é um conteúdo mutante. Por exemplo, a melhor definição que eu gosto de ciência é de que ela é uma teoria da verdade transitória, porque tudo que foi científico ontem pode já não ser científico hoje, não é? Então, isso em todas as áreas, em todos os setores, né? Desde que a física newtoniana é, de algum modo, superada pela física einsteiniana, ou a física quântica substitui a de Einstein, que, por sua vez, substituiu a de Newton, né? E eu estou falando de uma chamada ciência exata, que de exata não tem tanto, mas vamos. Quando os países descobrem a questão da eficiência, na Constituição italiana está o direito à boa administração, né? Na Alemanha, infelizmente, nós não temos uma norma muito clara sobre a eficiência. Por quê? Porque os alemães, historicamente, ficaram presos à questão da legalidade, ainda com o rescaldo de uma sociedade hitleriana, né? Mas vocês vão encontrar a eficiência na Constituição do Uruguai, vocês vão encontrar a eficiência na Constituição portuguesa, vocês vão encontrar agora, agora não, já há algum tempo, com a emenda constitucional número 19 no Brasil, né? E essa eficiência, ela diz respeito a um agir em consonância com uma meta, com um resultado. Não basta agir, não basta ser cumpridor da lei. É muito importante que você siga assim a lei para dar segurança ao Estado, mas siga as leis eficientes, porque se uma lei não for eficiente, ela é inconstitucional, até porque ela é manifestamente arbitrária, né? Toda lei que não se propuser a ser eficiente, ela é absoluta. Ela diz, é fácil porque os deuses mandaram, né? Então obedeça cegamente, porque, na verdade, não se tem. Então, hoje, o conceito de que não basta cumprir a lei, mas é preciso ser absolutamente eficiente. Eu não estou dizendo que eu sou, mas o direito administrativo me ajudou muito a compreender essas coisas, né, de eficiência. Então, vou dar a vocês um exemplo. Quando eu assumi a direção da faculdade, eu reconheço que todos os meus antecessores cumpriram a lei adequadamente. Talvez eu tenha sido mais rebelde nesse aspecto, como diretor. Oi? Hilton? Alguém tá... Ah, tá bom, tá certo. Mas quando vocês quiserem interromper, fiquem à vontade, viu? Karina Rabelo falando aqui. Karina está aqui. Achei interessante o texto que fala de que os alemães não falam de eficiência no serviço público, mas como algo inerente ou obrigatório ao servidor público. É uma forma de retirar o caráter generalístico da eficiência e personalizar. Direito tem história, é muito interessante o que Karina coloca aqui. A eficiência para as pessoas, mas não necessariamente para o Estado. Porque a Alemanha ficou muito traumatizada com a ascensão do nazismo. Então, quando Hitler dizia, eu agradeço aos juristas o meu projeto, isso nos envergonha de algum modo, né? Porque nós demos
suporte aos projetos de Adolf Hitler, né? E, então, a Alemanha ficou com essa questão de recear muito alguma coisa que pudesse sair da legalidade. Já evoluiu, mas continua a escrever que a eficiência é dever do servidor, mas que servidor é esse desengajado da máquina? Que servidor é esse que, na verdade, não representa a máquina? Isso os alemães já tinham usado um truque muito antigo, né? Foram dizer ao príncipe, porque eles achavam que a administração pública tinha que responder por seus atos: olha, príncipe, ninguém quer responsabilizá-lo, basta que o fisco pague pelos atos que o senhor cometa. Sim, mas e quem é que dá esse fisco? O fisco somos nós, são as contribuições privadas que nós damos. Então, na verdade, eu salvo o fisco como uma cesta de donativos da população, né? Então, o príncipe está certo e tal. Não é que ele acreditasse muito nessa história, não, mas era uma saída honrosa, né? O príncipe continua irresponsável, mas o fisco não. E por isso nós temos hoje varas da fazenda pública, não é? Varas da fazenda pública, que significam a expressão patrimonial do Estado, né? A expressão patrimonial do Estado. Mas, afinal de contas, o que é ser eficiente e qual é o problema de se ser fundamentalmente legalista, mas não necessariamente eficiente? Eu, por exemplo, não vou dizer, seria deselegante da minha parte, dizer, por exemplo, que colegas meus que me antecederam na direção da faculdade cumpriram a lei, mas que poderiam ter sido mais eficientes. Até porque alguém que tenha chegado depois de mim disse: olha, eu vou buscar ser mais eficiente do que você, eu vou buscar ter uma gestão mais eficiente do que a sua. E eu tenho um exemplo concreto. Se vocês um dia, vamos esperar que a pandemia acabe, né? Ou que a pandemia se reduza a níveis toleráveis, mas vocês podem visitar um memorial da Faculdade de Direito, e que tem sido copiado, imaginem vocês, pela toda poderosa USP, Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, etc., etc. E a ideia do memorial, ela nasce da ideia de preservar documentos históricos que estavam praticamente sendo destruídos, desde a ata de fundação da faculdade em 1891, aos depoimentos de alunos da época, à participação dos estudantes na Guerra de Canudos, aos trajes que se usavam, aos discursos, às atas de congregação que contavam um pouco as histórias da época. Então, você resgatar a sua identidade, você ter a memória, pelo menos, a busca da eficiência na administração pública, ao invés de você simplesmente cumprir a lei e fazer mais ou menos como Chico Buarque prega. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Não é? É mais ou menos essa coisa que também o mesmo Chico já dizia: eu bem que mostrei sorrindo e o tempo passou, que lindo, e Carolina não viu. Né? Ele elege Carolina. Eu não gosto, porque eu acho o nome muito bonito, né? Mas ele elege Carolina como uma pessoa que não vê o tempo passar. Então, quem vive falando de legalidade estrita, de legalidade absoluta, Rui Barbosa dizia, com a lei, pela lei, dentro na lei, porque fora da lei não há salvação, não percebe que ela é necessária, mas não suficiente. Nós aprendemos um conceito de lógica que há condições necessárias, mas que não são suficientes. É necessário seguir a lei? Claro, para me dar segurança, até porque eu não construo a eficiência sem a segurança. Mas não basta cumprir a lei para que sejamos eficientes, não basta cumprir a lei
para que sejamos eficientes. Então, por exemplo, você cumpre a lei quando faz uma licitação pelo menor preço e acaba comprando produtos da pior categoria. Eu, por exemplo, descobri que a BIC tem uma fábrica para vender ao setor estatal e outra fábrica para vender ao setor privado. Então, quando eu cheguei logo na faculdade, eu disse: me deem essas canetas BIC, o lugar delas é a cesta do lixo, tome aqui outras novas, que eu tinha comprado numa loja do shopping da Barra, que está patrocinando essa aula, né? Então, a eficiência envolve sempre uma meta, onde eu estou e onde chegar. Onde estou e onde chegar. Eu volto a trazer um exemplo que acho que já de raspão toquei. Eu disse que o Hospital da Universidade Federal do Ceará, isso vale para o da Bahia, era ineficiente, que eu ficaria satisfeitíssimo se todos concordassem comigo. E o pessoal disse: esse cara chega aqui no Ceará, baiano, vem falar mal da gente. Eu digo: não, quando você já sabe que é ineficiente, você já sabe como é ser eficiente, como é ser, na verdade, eficiente. Então, se eu digo, a minha meta é fazer isso, e aí fizemos um pequeno teste, por exemplo, tinha um equipamento de tomografia, e esse equipamento de tomografia funcionava por 6 horas diárias. E aí eu perguntei: por que ele só funciona por 6 horas diárias? Ora, professor, me desculpe, mas essa pergunta vai perguntar quem fez a lei, que diz que quem opera em aparelhos de ultrassonografia, em aparelhos de tomografia computadorizada, só pode ter uma jornada de 6 horas. Aí eu disse: vamos continuar essa reunião, e aí, com um pouquinho de tempo, eu disse: mas o que é necessário para operar um aparelho desses? E um servidor me disse: olha, uma boa prática, um bom treinamento, uma boa formação. E eu disse: será que no hospital não teria alguém disposto a fazer essa prática, esse treinamento e essa formação, e que estivesse subutilizado? Vamos abrir, digamos assim, entre aspas, concurso interno para ver quem quer operar esses equipamentos e para ser treinado da melhor forma. E eu tinha uma semana por lá para fazer os workshops, os seminários e umas coisas desse tipo, experimentando em loco a questão da eficiência como princípio constitucional para o hospital. E o resultado é que apareceram 30 dentro do hospital dispostos a aprender a manusear o equipamento de tomografia. E desses 30, criamos um grupo de 10 e colocamos na reserva, e resultado é que esses equipamentos passaram a funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isso reduziu as filas para a tomografia de 6 a 8 meses para, no máximo, 20 dias. E quanto se gastou nisso? Nada, absolutamente nada. Se gastou simplesmente o desenvolvimento de uma dialética, onde pessoas que estavam subaproveitadas passaram a ser aproveitadas. Aí a pergunta é a seguinte: era ilegal o sistema anterior? Não. Mas esse sistema anterior resolvia o problema de saúde? Também não. Então, o que é preferível? Seguir a legalidade ou praticar uma lei eficiente? Eu me louvo de um jurista-filósofo argentino, Carlos Cócio, para dizer: eu não creio em um direito a secas. Eu não creio em um direito a secas, Adriele. Ou seja, um direito desconectado da realidade. Então, a questão da eficiência, ela está hoje presente, inclusive na releitura do que nós chamamos de atos discricionários. Por exemplo, se dizia: mas não era melhor que a lei previsse tudo? Por que a lei deixa brechas? Por que a lei, na verdade, não preenche todos os conceitos? Exatamente para permitir uma maior eficiência. Como assim, Celso? A lei não preenche todos os conceitos?
para garantir uma melhor eficiência. Vamos dizer que ela dissesse: tem direito ao hospital gratuito aqueles que ganhem até 3 salários mínimos. Ótimo, você ganhou até 3 salários mínimos, pronto, faz sua carteirinha e você tem acesso a esse hospital. E quem ganha 3,5 está fora, é uma regra, é um critério, é uma situação. E aí você vê um camarada descer num carro importado e vai lá, porque o serviço é bom. Existem, sim, alguns hospitais de boa qualidade públicos, como o Sara Kubitschek, que é referência nacional, né? O hospital da USP também tem um bom padrão. Então, chega o camarada e num carrão, e o camarada, mas o senhor só ganha 3 salários mínimos? Ele disse, só, mas tem alguma coisa errada. Como é que o senhor tem esse carrão? Ah, um presente de meu pai. E você trabalha onde? Eu trabalho com ele. Sim, mas e por que você tem esse carrão e ganha 3 salários mínimos? É uma questão de política dele. Ele disse que todo mundo tem que começar de baixo. E será que esse homem merecia esse hospital gratuito, enquanto que aquele que ganha 4 salários mínimos tinha 10 filhos e já não tinha porque ganhava 4 salários mínimos? Então, quando você disser as pessoas reconhecidamente pobres têm prioridade nesse assunto, você está criando um conceito aberto para aperfeiçoar a sua aplicação, para verificar quem, em concreto, quem basicamente, quem factualmente consegue, na verdade, ser considerado ou ser rotulado pobre, até porque o conceito, na verdade, de pobreza e de riqueza é um conceito extremamente variável. Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, eles já reviram, a linha de pobreza não são mais 10 mil dólares anuais, mas 15 mil dólares anuais, ou seja, 80 mil reais anos, 7 mil reais mês, isso é extrema linha de pobreza nos Estados Unidos, né? E 7 mil reais por mês é classe média caminhando para a classe alta, né? Então, na verdade, é uma situação. 6% da população brasileira detém 60% ou 58%, para ser mais exato, de toda a renda brasileira. Então, vejam os paradoxos de uma distribuição inadequada e que se faz a partir dessa situação. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise que não é de legalidade. Talvez sim de legalidade, mas, sobretudo, de ineficiência. Por quê? Porque ele acha que consegue resolver o problema das favelas, das comunidades hoje chamadas, com a polícia. Não é bem essa possibilidade. Ele não percebe que, por exemplo, as professoras, eu digo que majoritariamente no ensino fundamental, são mulheres, né? São agredidas pelos alunos no Rio de Janeiro. E aí você diz, vamos fazer uma lei punindo rigorosamente o aluno que agrida a professora. Bem-aventurados os que acreditam, porque deles será o reino dos céus, né? Eu acho que, na verdade, todos aqueles que acreditam que a lei é a solução para todos os males, é o remédio, é o óleo do peixe elétrico vendido nas feiras livres como capaz de resolver todos os problemas e todas as doenças, é igual o que a gente pode pensar como a lei. Mas vamos pensar no seguinte, por que os alunos da Escola do Rio de Janeiro agridem as professoras? E levam armas e ameaçam de matar se elas reprovarem, etc, etc. Por uma questão básica. Quem é o referencial desses garotos? Onde é que eles moram? Moram nas zonas de favela, nas chamadas comunidades. E quem são os referenciais dele? O traficante. Por quê? Porque o traficante usa uma pulseira bonita, usa um fuzil às costas ou à mão, é paquerado por todas as mulheres, né? Se é mulher e é do tráfico, é assediada pelos homens, né?
Então, e é quem, na verdade, quando o filho de alguém está doente, quem resolve é o traficante. O traficante providencia assistência médica, o traficante arbitra as questões. Então, o cidadão diz: eu quero ser traficante. E quais são as leis do tráfico? Justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. Então, ele leva a realidade dele, da comunidade, para quebrar as hierarquias, que é o que o tráfico ensina. Nós não respeitamos hierarquias. O policial aqui não vale nada para a gente. Nós resolvemos nossos problemas, que saia a polícia daqui, porque nós não queremos. Então, como é que você resolveria o problema das escolas? Eu vou dar um exemplo. A Colômbia urbanizou as chamadas comunidades periféricas, criando bondinhos, criando hospitais, criando universidades, criando ensino de qualidade no próprio centro comunitário. E isso permitiu que o quê? Que pessoas, para terem acesso àqueles serviços, precisavam morar lá. Resultado, muita gente passou a morar lá, passando a ter um outro nível de educação, um outro segmento de formação dentro dessas comunidades. Então, o enfrentamento de determinados problemas não se resolve, às vezes a lei atrapalha, e é a eficiência que, na verdade, ajuda. Quer dizer, porque, na verdade... gente, se eu atender só rapidinho aqui uma ligação, que é do meu filho, que mora em São Paulo, e o microfone aqui para... Ok, gente, estou de volta. Desculpem aí o pequeno intervalo, né? Então, uma vez um professor, um colega meu, virou e disse assim: se eu sou rigoroso com alunos, se aluno meu atender um celular, eu convido para sair da sala de aula imediatamente. Eu não permito que me atrapalhe no meio de aula com questões ou com outro tipo de coisa. Quem quiser fazer questões, eu sou muito organizado. Faz no fim das aulas. Eu faço chamada todo dia. E você? Eu disse: poxa, eu não faço nada disso, mas sem ter a chamada, eu tenho a presença voluntária das pessoas, eu tenho a adesão dessas pessoas, e se eu não me incomodo tanto que alguém se ausente para atender um celular, eu torno o clima mais leve, e afinal as pessoas começam a se interessar mais por esse tipo de coisa. Bom, ele era um legalista, eu era um eficientista, ou seja, neologismos à parte, né, principalmente no eficientista, né, eu buscava obter um resultado útil, um resultado prático, trazendo coisas que vocês me acompanham com o raciocínio e não trazendo verdades prontas e acabadas, né? Então, às vezes, o excesso de ordem, que é o que a lei busca encontrar, se transforma em ritualismo. O excesso de ordem vira um ritualismo. Então, a busca da eficiência levada a um padrão constitucional faz com que possam ser contaminadas por ineficiência as leis que não tenham um propósito, que sejam arbitrárias. Então, o que eu disse? O que é a discricionariedade? Quando se entrega ao administrador
entre aspas, muito entre aspas, com todas as aspas, o poder de decidir alguma coisa. Mas aí vocês dizem, quase todos os livros dizem assim, olha, cuidado com isso, e se tiverem numa prova da OAB, respondam. É uma certa margem de liberdade que o administrador tem para decidir determinadas coisas. E o que é que Celso vai dizer? Que não há liberdade nenhuma do administrador. E o que é que ocorre? Eu compreendi isso muito bem quando faço uma coisa que ninguém faz, nem deve fazer, assistindo um canal na televisão que se chama Clima Tempo. No Clima Tempo, a mocinha lá, a apresentadora, disse uma coisa que parecia uma obviedade. Ela disse, se eu fizer uma previsão do clima para daí a 6 meses, minha chance de errar é altíssima. Mas se eu fizer uma previsão do clima para amanhã, minha chance de errar é baixíssima. Então, o que é que eu faço? Quando eu desloco do legislador, que pensa em abstrato, para o administrador, que reflete em concreto, eu tendo a ter uma solução da melhor qualidade. Eu tendo a ter uma solução da melhor qualidade. E eu tenho, por exemplo, 3 casos na Alemanha, e vocês perguntaram, mas isso não é invasão do Poder Judiciário ao Executivo? Quais são esses 3 casos iguais? Onde o juiz disse, essa estrada não pode passar desse ponto para esse ponto. Vamos reformar essa estrada para que ela passe do ponto A para o B e não do C para o D, e para que ela tenha tais e tais. Mas como que um juiz vai fazer isso? É muito simples. Veio uma associação, contratou técnicos e demonstrou que a estrada, alterando seus vetores, atenderia uma população maior, teria menos curvas e, por isso, seria menos perigosa e encurtaria o trajeto. E aí eu pergunto a vocês, o administrador tem liberdade para dizer, mesmo assim não me interessa encurtar trajeto, mesmo assim não me interessa ter segurança, mesmo assim não me interessa atender mais gente, eu fiz essa escola, ou eu fiz essa estrada porque eu quis que essa estrada fosse bem assim. Então, um juiz faz isso. A grande pergunta que hoje nós fazemos com juízos de ponderação e não de motivação é qual é o papel do administrador. O papel do administrador é encontrar a solução ótima. E se houver uma solução claramente superior à que ele tem encontrado, essa solução deve ser substituída, inclusive no judiciário. Quer dizer, não cabe, na verdade, ao administrador liberdade nenhuma. Às vezes ele tem instrumentos imprecisos de medição. Às vezes ele tem instrumentos imprecisos de medição. Vamos imaginar que numa raia de natação, no Yacht Club, também patrocinador dessa aula, né? O árbitro daquela competição dá um empate técnico, porque para ele, 2 nadadores tocaram a borda da piscina ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo. Numa Olimpíada, isso é impossível, porque tem sensores eletrônicos que medem milésimos de segundo ao toque. Então, nunca vai dar rigorosamente um empate, porque alguém tocou 2 milésimos de segundo à frente do outro. E aí, ainda existe a liberdade do administrador ou essa era a ausência de conhecimento? Vamos pensar como um médico pensaria. Vocês gostariam de ter um médico que escolhesse o remédio que ele bem quisesse? Não, eu escolho esse daqui porque é o laboratório que me dá uma premiação melhor, etc. Eu tenho liberdade de escolher. O médico tem liberdade de escolher? Nenhuma. Ele tem liberdade de buscar o mais indicado para determinada pessoa. E até optar por uma cirurgia se o tratamento medicamentoso não der resultado. Mas ele não tem, a rigor, liberdade nenhuma. E o que se disse? Olha, eu não vou ter um protocolo inflexível, protocolo está uma palavra da moda, protocolo da pandemia, protocolo Coimbra, protocolo de não sei que lá, e protocolo de Bolsonaro, protocolo de Trump, Donald Trump, né?
Eu acho que a disputa entre Donald Trump e Joe Biden é uma disputa onde cada um quer ser. Vocês sabem, alguém já tomou picolé de água sem açúcar para não engordar? É o mesmo sabor dessa coisa, né? Aliás, a minha professora de Ciências Naturais dizia assim: a água é um líquido insosso, insípido e incolor. Sem cheiro, sem cor e sem sabor. E os debates também lá nos Estados Unidos são insípidos, inodoros e incolores. Não, cada um falando, olha, o seu filho fez isso, fez aquilo. Sim, e o que tem a ver com isso? Tá, você tem uma conta na China, e desde quando é proibido ter conta na China? Você é responsável pela pandemia porque não usa máscara. Sim, como é que você combateria a pandemia? Isso é outra questão, não tem. Então, objetivando, oportunidade e conveniência não é do administrador, é para o administrado. Eu posso, por exemplo, claramente anular a construção de uma escola ou de um hospital em determinado local? Posso, se eu demonstrar que onde você vai querer, por exemplo, na Graça, provavelmente as pessoas optam pelas escolas privadas e não pelas públicas, pela qualidade que elas têm. Mas é possível que num bairro mais simples, no Alto do Peru, as pessoas precisem mais de uma escola fundamental pública do que o bairro da Graça, não é? Então, pode o administrador eleger à sua vontade, às suas preferências pessoais? Não. A discricionariedade é o dever que tem o administrador de encontrar a melhor solução em cada caso concreto. O legislador não abriu mão da melhor solução quando discricionarizou as condutas, quando, na verdade, discricionarizou os comportamentos. Vejam, há momentos em que o conceito mais aberto possível se fecha irremediavelmente, de modo a você dizer, é completamente ilógico, é completamente desarrazoado, é completamente impróprio adotar-se outra solução que não é essa específica. Aí diz, mas você é o administrador? Eu tenho, por exemplo, um caso que eu uso emblematicamente, já se passaram muitos anos, acho eu que mais de 15, onde uma aluna, ao final da aula, me procura, muito tímida, e professor, eu queria lhe falar, mas só depois da aula. E aí ela estava visivelmente nervosa, não conseguia manter as mãos. Eu digo, relaxa, que vamos tentar dar um jeito no que tem. Tudo tem um jeito. Ela disse, professor, eu perdi sua prova, eu nunca tinha perdido uma prova. Pensei que você ia dizer que o mundo estava para acabar, ou que você estava com a leucemia, ou que você estava com a doença crônica, e ela aí já relaxou um pouquinho mais. Mas, professor, eu perdi por um motivo que eu não tinha como, na verdade, superar. Eu moro em Piripiri, distante daqui, e minha mãe, eu moro sozinha com ela teve uma crise epiléptica, e eu tive que socorrê-la. E eu não podia deixá-la lá naquele estado, é minha mãe com quem eu vivo, não precisa dizer mais nada, vamos remarcar a sua prova. E aí, qual era a norma vigente? Que deveria ter um atestado médico ou, por motivo de relevância, a critério do professor. E aí eu diria a vocês, se eu negasse isso, se vocês fossem juízes, não me obrigariam, não? Eu obrigaria qualquer professor a fazer essa prova, mesmo que o conceito fosse o mais aberto possível, mesmo que o conceito fosse o mais aberto possível. Nesse momento, ele se fechou diante das circunstâncias. Um prédio pode ser evacuado em situação de perigo. Se estiver pegando fogo, está clara a situação de perigo, né? Se tiver, na verdade, com risco de desabamento, está clara a situação de perigo.
Então, em determinados momentos, eu não fecho o conceito, eu não crio a conduta pré-especificada, não é para dar margem de liberdade, mas é para, na verdade, garantir a melhor solução possível, a melhor solução imaginável. A administração tem deveres que se realizam através de poderes, e não poderes automaticamente. Eu não gosto de falar da tripartição dos poderes, porque eu acho que o poder é acessório do dever. Eu quero uma função judiciária que até envolva o poder de prender, mas eu não quero um juiz que diga eu posso empreender, etc, etc. Como eu vi um delegado amigo meu dizer assim, eu tenho muito mais poder do que qualquer juiz. E eu disse, por quê? E como ele é meu amigo, foi meu colega de faculdade e tal, ele disse, por quê? Se alguém me desacatar na delegacia, não consegue sair dali. Eu chamo meus homens e ele fica preso ali dentro. Se alguém desacatar um juiz, ele vai ter que ligar para alguém para pedir a segurança e o camarada já foi embora há muito tempo, né? Então, as pessoas me respeitam mais ou temem mais, eu quis dizer, do que a um juiz. Aí eu disse, tá bom, mas eu não disse mais nada, não, na verdade, eu não quis polemizar. Mas será que a qualidade dos depoimentos é a mesma sobre esse clima de intimidação? Será que... Então, o poder não é dado para alguém se vangloriar dele. Isso aí seria o poder de Narciso, de olhar os espelhos e cultivar os espelhos, e de achar bonito o que é ele. Né? Então, o poder pelo poder é narcisista. Né? É um assunto para psicólogos, não para juristas. Para juristas, o poder é mero instrumento de cumprimento do dever. Então, a eficiência se realiza quando eu cumpro o meu dever adequadamente. Então, Caetano Veloso, em Cajuína, faz uma pergunta muito forte. Existirmos, a que será que se destina? Né? A que será que se destina o existir? Então, se eu posso questionar até a que se destina a existência, com muito mais razão eu posso questionar a portaria, eu posso perguntar se tem razão ou não a máscara, se a vacina deve ou não ser obrigatória. E quando eu tiver uma solução superior à outra, eu não posso optar pela solução inferior. Essa é a questão. Então, o trabalho do administrador na discricionariedade é buscar a solução mais eficiente, é ponderar. Gente, qual é a diferença entre ponderar e motivar? Para as provas de OAB, o ato tem que ter competência, motivação e forma. Mas motivação é mais ou menos o seguinte: suponha-se que eu seja um corretor de imóveis e esse imóvel é muito barulhento. Qual é o melhor dia para convidar as pessoas para visitá-lo? Domingo? É possível, né? À noite, porque ele tem um tráfego pesado e intenso, então eu vou chamar as pessoas que queiram comprá-la, já que eu sou um corretor, domingo à noite. Eu digo, olha, que as pessoas não vão perceber o barulho, nem esse tipo de situações, né? Motivar, eu sempre encontro um motivo. Há um motivo para fazer uma escola? Há. A questão é a seguinte: ao fazer a escola, eu deixo de fazer o quê? Porque aí eu falo das escolhas trágicas da administração. A eficiência é deliberar diante de escolhas trágicas. Ou seja, eu faço esgoto ou crio mais hospitais? Eu libero a verba para a estrada ou enfrento a pandemia? Eu empreendo na educação superior ou no ensino básico e fundamental? São, digamos, ponderações onde eu vou dizer os prós e os contras, e existe um processo sofisticado de ponderação. Existe um processo sofisticado de ponderação. Eu tinha certeza que, ao fazer o memorial da faculdade, eu estava, por exemplo, tirando verbas que poderiam estar em livros para a biblioteca. Mas qual foi a causa de sacrificar um pelo outro?
É porque os técnicos me disseram, e com razão, de que os documentos do memorial estavam perecendo, alguns já estavam apagados pelo tempo, e tivemos que fazer uma restauração imediata, porque cada dia conspirava contra a vida daqueles documentos históricos. Eu digo, olha, então, vamos buscar uma forma compensatória, uma forma mais adequada, e privilegiamos, naquele momento, por ponderação, por juízo de ponderação, as verbas para o memorial. Mas eu não quis colocar piso de granito, porque eu digo, não, já agora a necessidade do granito pode ser deixada de lado para a compra do livro, não é para a compra do livro. Mas vejam, não é uma administração eficiente o Supremo Tribunal Federal, que tem todo o granito e que faz licitação onde só se podem comprar vinhos premiados, isso tem outro nome, com 5 prêmios, 3 dos quais internacionais. Ora, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, comprar vinhos internacionais é melhor, se tiver que comprar alguma bebida, tomar uma cachaça que é mais barata. Eu não estou defendendo nenhum dos dois, mas se tiver, não há nenhuma razão nem nenhuma ponderação. Enquanto que o piso das escolas rurais é chão batido, nenhuma cerâmica tem, muitas vezes. Não é? E quando tem um teto para abrigar, quando ele não tem vazamentos, quando ele não tem qualquer coisa. Mas o prédio da Procuradoria da República é um palácio. Nós temos, na verdade, nós vivemos numa presidência monárquica, onde você tem um palácio do governo, um palácio do presidente da Câmara, um palácio do presidente do Senado, um palácio do presidente... Em suma, qual é o ganho de eficiência dentro dessas coisas? Nós podemos dizer, eu disse, por exemplo, muito antes da Copa do Mundo no Brasil se realizar, de que era um desperdício fazer estádios, porque nós tínhamos necessidades mais prementes de escola, de saúde, de uma série de outras coisas. Não deu outra. Estádios como o de Manaus viraram presídios, estádios como a da Fonte Nova já viraram centros de formatura, quando o centro de convenções fechou, locais de casamento também, cultos de religiões evangélicas que congregam muita gente, né? E acreditem, até se joga futebol lá, vez por outra, com uma certa raridade, porque os jogos de futebol não são rentáveis quando praticados na Fonte Nova. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra no Mato Grosso, né? 2 aspectos a considerar: a simplicidade, às vezes, da pessoa, e era no Tribunal Eleitoral. E eu chego 1h da manhã e pedi, por favor, não, vamos buscá-lo e tal. E a diretora do Tribunal Eleitoral disse, não, por favor, não, nós fazendo questão. Tá, mande então alguém me buscar. Eu preferia tomar meu táxi para não incomodar ninguém. Quando chega um cidadão, boa noite, professor Celso. Sim, sou eu e tal. E eu tinha uma pequena valise, porque ia fazer uma palestra no outro dia de tarde, já pegava um voo à noite, então não precisava de muita coisa. E o cidadão que me acompanha, por favor, me acompanhe, como é que estão as coisas lá na Bahia e tal, foi conversando e quis pegar a minha valise. Eu disse, não, está bastante leve aqui, não tem nada. Eu segurei. Bom, eu, como tenho o hábito de andar sempre nos carros na frente, seja com um motorista, seja com quem não for, e o carro era um carro particular, eu me sentei ao lado desse cidadão. E aí perguntei, disse, o senhor é funcionário do TRE? Disse, temporário. Eu disse, como assim? Disse, porque eu sou vice-presidente e meu mandato acaba daqui a 1 ano, né? Era o vice-presidente do tribunal, né? Então, essa é o dado relevante de se mostrar a cordialidade do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? Que tem ainda esse aconchego, né? Que vai se perdendo nas comunidades ditas mais civilizadas, né?
Mas aí o outro lado da moeda, quando eu volto, e aí eu fiz questão de não querer, e eu digo, olha, é um horário de trabalho, presidente, que era assim que eu chamava, e aí eu faço questão, mande só um motorista, que eu já estou muito satisfeito. E aí o motorista me passava com muito orgulho. Aqui estamos construindo o nosso novo estádio. E um trânsito infernal, porque o estádio estava em plena obra, e eu não peguei o trânsito de noite. E aí perguntei, disse, qual é a capacidade desse estádio? 40 mil pessoas, dizia ele todo orgulhoso. Só que os dois times do Mato Grosso eram o misto e o operário, que, na verdade, estão na Série D de dado do campeonato. Né? Quer dizer, quando conseguem, está na D. Né? E que, segundo se diz, e eu fiquei interessado depois, o maior público que eles tinham conseguido eram 5 mil pessoas em um jogo. E, no entanto, se faz, na verdade, uma coisa dessa. Isso é, obviamente, uma questão de eficiência. E aí você vai dizer, isso é um tema jurídico? Sim, é um tema jurídico, e nós temos que aprender de que não somos autossuficientes e que temos que nos recorrer a uma série de outros conhecimentos para, com a ponderação, chegarmos à eficiência. Então, só podemos falar em eficiência, primeiro, se tivermos uma meta clara a ser buscada. Segundo, se ponderarmos quais são os meios menos custosos e mais benéficos simultaneamente ou proporcionalmente à realização desses mesmos meios. Então, primeiro, ter uma meta. Segundo, definir os caminhos que eu devo percorrer mediante ponderação. Motivar a construção de um hospital é fácil. Ponderar entre a construção do hospital e o esgotamento sanitário é uma questão já mais difícil, né? Mas... Professor Celso. Pois Cláudia. não, Cláudia. Cláudia. Oi, Cláudia. Cláudia, tudo bem? É nossa tirocinista. Tudo bem. Quando a gente fala de eficiência, aí consegue me ouvir? Tem que desativar o vídeo. Desative o vídeo, Cláudia, que fica melhor, tá? A gente está te ouvindo com dificuldade, Cláudio. Se você desativar o vídeo, eu acho que o áudio chegará melhor. Tente aí para ver. Isso. Quando a gente fala de eficiência, aí eu lembro também da questão da estabilidade, a queda da estabilidade do servidor público, trazida pelo artigo 41 da Constituição. Então, quando a gente faz o concurso, a gente pensa, né, numa carreira estável, tranquila, e aí a gente vê a Constituição, ela traz essa possibilidade de avaliação periódica de desempenho, para que o servidor demonstre eficiência. Então, ele vai ser mantido nos quadros da administração pública se ele conseguir demonstrar eficiência. E aí, eficiência, eu vou compreender como quantidade e qualidade de serviço. Então, ele tem que cumprir a carga horária, estar assíduo no seu posto de trabalho e tem que também ter uma qualidade. Né? Não pode ser qualquer produção desse servidor. Ele tem que ter uma produção com qualidade. E aí, outra conotação que a gente vê também na eficiência é a questão da racionalização da máquina administrativa. Né? Que normalmente, quando se faz o concurso e se ingressa na administração pública, aí se pensa, não, agora... Né, em serviço público para sempre, até a aposentadoria. E a gente vê que a lei de responsabilidade fiscal vai estabelecer limitações para essa folha de pagamento, para racionalizar a máquina administrativa. Então, a lei complementar 101, eu acho que é esse o número, da lei de responsabilidade fiscal, né, que estabelece aqueles limites com folha de pagamento. Então, há um limite para pagamento de pessoal. Eles ingressam no serviço público, mas se aquele ente federado ultrapassa a sua folha de pagamento, ele pode desligar alguns servidores. E aí a lei fala, ele tem o dever de desligar até 20% dos cargos comissionados
não precisa desligar mais do que 20%, ultrapassando, né, chegando a esse limite, aí ele pode desligar servidores concursados, que ainda não atingiram a estabilidade, ainda não cumpriram o estágio probatório, na verdade. Perfeito, só uma outra Cláudia. conotação. Somente. Obrigada, professor. Ok, Cláudia, muito boa a sua intervenção. A Cláudia levanta a questão do servidor público, que é, afinal, a face visível da administração pública. E, então, hoje, praticamente, não se faz avaliação de desempenho. Então, quando o cidadão entra num concurso público, que nem mede tanto a capacidade, ele já pensa na aposentadoria. Ele já está pensando na aposentadoria, porque é aquela musiquinha, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Então, o controle é só ético, não é um controle técnico também. Eu me lembro, eu sou até hoje procurador da Assembleia Legislativa do Estado, e uma funcionária um dia me procura, disse, doutor Celso, me ajude, eu sou uma pessoa injustiçada aqui nessa casa. Eu já tenho 28 anos de serviço e não tenho uma promoção, não tenho nenhum tipo de promoção. E eu disse, desculpe, mas qual é o trabalho que a senhora faz aqui? Só para me situar, etc. E tal. Meu trabalho é muito. Eu chego aqui, sou a primeira a chegar e sou praticamente a última a sair. Sim, mas não, vamos ver para o meu trabalho. Aí pegou, naquela época, os diários oficiais eram em papel. E eram, sei lá, 200 folhas de papel. Se eu confiro folha por folha para ver se nenhuma está borrada, se nenhuma está ilegível, e ponho aqui um carimbo, porque se eu arquivar um jornal desses com a parte ilegível e alguém quiser pesquisar, vai dar o maior trabalho. E era só isso que ela fazia, era isso tudo, e ela se achava altamente qualificada. Quer dizer, é a ideia de chegar e sair, não é? Bater o ponto ou marcar o ponto e sair. Então, a qualidade do servidor público é, na verdade, deficiente, seja por falta de motivações, seja porque, na verdade, também o processo administrativo é sempre, quase sempre punitivo. Você nunca elogia. Veja a nossa faculdade. Um professor se aposenta, não recebe nenhuma carta dizendo os anos todos que ele passou lá. Agora, se ele cometer um desvio funcional, alguém está pronto para, na verdade, crucificá-lo, né? E eu não estou dizendo que não haja professores. E depois, a máquina pública é igualitária. Então, você chega numa universidade como Harvard e o diretor, o Dean, negocia o salário daquele professor, segundo a experiência, segundo a capacidade, segundo essa forma. E no Brasil, todo professor, do medíocre ao brilhante, ganha exatamente a mesma coisa, segundo um tempo que tenha entrado, segundo um grau de carreira que tenha logrado, e por isso a reforma, nesse ponto, eu a apoio, ela proíbe as promoções por antiguidade. Não faz sentido você dizer, deixa o tempo passar, deixa o tempo correr, e eu vou sendo promovido, né? Quer dizer, é preciso que você faça algo que demonstre a sua capacidade de subir numa escala, né? Quer dizer, o simples tempo, na verdade, não pode. Vejam como essa questão está intrincada a um outro aspecto que eu gostaria de falar na próxima aula, para tentar cumprir o compromisso com vocês sobre a relação de confiança no Estado. E quando eu confio no Estado, eu me torno mais eficiente. Quando eu desconfio do Estado, eu me torno menos eficiente. Eu costumo dizer que nos processos de interação social, os sociólogos falam de acomodação e de assimilação. E muito diretamente, straight to the point, como diriam os americanos, direto ao assunto, eu diria o seguinte, amai-vos uns aos outros é uma máxima cristã. E resolve-se numa assimilação profunda. O amai-vos uns aos outros. E amai-vos uns aos outros é também ser pontual, é ser, na verdade,
cumpridor de algumas obrigações, isso é uma forma de se mostrar amor um ao outro. Mas o direito, às vezes, se comporta como suportai-vos mutuamente, ou seja, acomodemo-nos mutuamente. É um fenômeno não de assimilação, mas de acomodação. Ora, quando eu ajo por assimilação, eu internalizo a norma e eu pratico a norma. Por isso que em alguns países, em alguns lugares europeus, na própria Brasília, faça-se justiça, as pessoas não costumam atravessar fora da faixa e os carros param no limite da faixa, tenha ou não guarda, tenha ou não agente policial, tenha ou não agente de trânsito, não é? Então, a internalização que leva à compreensão das metas que se alcançar evita, por exemplo, a sonegação. A Suécia tem um alto índice de impostos, mas tem uma baixíssima queixa contra os impostos, porque eles são muito bem aplicados, porque eles são muito bem... os dirigentes fazem questão de demonstrar essa aplicação. No Brasil, o sonegador não acha que está fazendo nada. Eu estou me defendendo do Estado. Então, o médico, o prestador de serviços, as empresas, com nota ou sem nota. O senhor vai precisar de nota fiscal? Não vai. Ele está ali à sua frente, lhe propondo um pacto de sonegação, supostamente legitimado pela descrença na administração pública. Então, se você linkar a questão da eficiência com a confiança no Estado, nós estamos caminhando para alguns passos do que eu vou chamar de direito administrativo experimental. Um dia vocês vão ouvir falar mais claramente, ou nesse curso eu espero falar um pouquinho mais, que não é um direito de copiar livros, dizer, na opinião de fulano, na versão de Beltrano. Por exemplo, um teste que eu fiz em sala de aula, aqui a gente vai ter muito mais dificuldade, foi pedir a alunos que fizessem uma cotação de uma lista de remédios que dei, eles acharam estranho, né? E para ver os preços. E eles ligassem para as farmácias por telefone, e era uma espécie de gincana para ver quem conseguia o menor preço comprovadamente, né? E então um grupo de gincana podia checar com o outro. E o que é que eu tinha como referencial? A licitação pelo menor preço do Hospital das Clínicas. Aqueles medicamentos todos estavam listados e foi uma empresa que ganhou a licitação para fornecê-los. E o que é que aconteceu? Os remédios encontrados pelos meninos estavam com preços que variavam de 60% a 40%. O preço mais alto era 60% do que o hospital comprou pelo menor preço. E o preço mais baixo chegava a 40%. Então, onde o Hospital das Clínicas pagou 100, você chegava na farmácia e pagava 40, e você pagava 40. Eu pedi, até por controle de qualidade, que algumas pessoas fizessem um teste cego. Ou seja, você dava o telefone da farmácia e alguém confirmava sem saber que resultado o outro tinha encontrado. Então, aquela equipe que tinha encontrado 20 para aquele remédio não sabia o preço do que a outra ia encontrar. E ela estava com trabalho e vice-versa, uma ligação cruzada para evitar que você imaginasse números ou criasse fantasias sobre os números. Então, a partir daí, eu digo, será que podemos concluir que o método do menor preço é ineficiente? Pelo menos ele não passou no teste da eficiência sob esse ponto de vista da licitação. Então, eu quero um direito demonstrável na prática, encontrável na experiência e não formulável nos livros de doutrina. Muito obrigado a vocês pela atenção que tiveram, né? Vocês me motivam sempre. Para mim, eu costumo dizer que eu não trabalho porque eu adoro o que eu faço, porque eu, na verdade, me entusiasmo muito com o que eu faço e estou me adaptando a esse ambiente virtual, num aprendizado constante, né? Eu, na verdade, mesmo que voltem as presenciais, vou manter algum nível de virtuais também como complemento, né? Como aulas
Por exemplo, já pensou se eu não podia, às vezes, dar uma aula e aí a aula estava perdida. Mas você pode, por exemplo, gravar uma aula, essa aula está sendo gravada, vai ser distribuída a vocês, não há um dano maior em que vocês não estejam presentes. Claro que a presença é sempre boa, me incentiva muito quando eu vejo os nomes de vocês aqui na tela, as imagens que aparecem, não é? Eu vejo Larissa, Silvio, Paula, Hilton, Ademilson, Ana Flávia, em suma, Carlos Humberto, Anita, Fernanda, Juliana, Letícia, Bia, Adriele, e Maria Júlia, Luiz, Manuela, Cláudia, isso me dá... Ana Flávia, perdoem se eu esqueci alguém, mas se quiser pode lembrar. E esse ping-pong, meu nome, vocês já sabem, imagina, é Celso, né? Mas é sempre bom estar lembrando, né? Sim, porque um dia a maior prova de que um aluno não assistia às minhas aulas, disse, professor Peçanha, como é que a prova vai ser? O professor Peçanha já é um professor falecido, né? E eu olhei assim e disse, olha, eu não sou o professor Peçanha, morrendo de vergonha. Né? E ele, professor Peçanha, como é que é a sua prova? Eu disse, olha, eu sou Celso Castro, o professor Peçanha é um colega muito distinto, etc. e tal. Mas gente, muito obrigado mesmo e até a próxima segunda. Vou ver se cumpro a promessa de colocar uma aula assíncrona no meio dessa semana, tá bom? Um abraço. Professor, segunda que vem é feriado. Eu vou, então, de qualquer modo, vamos fazer o seguinte: eu não vou pedir a vocês que estejam presentes, mas com absoluta certeza eu vou gravar uma aula, tá certo? Agora, professor, deixa eu só falar uma coisa que acabou que eu não falei. Só sobre rapidinho. Eu sei que já acabou o tempo da aula, mas porque eu também enxergo, eu até escrevi isso no chat, mas acho que o senhor não viu, que eu enxergo também essa questão do princípio da eficiência, analogicamente, aquela questão do interesse público. Eficiência para quem? Para os administrados? Ou o administrador está buscando uma eficiência para ele, para a administração pública? Assim, não existe um conceito, né, exato sobre eficiência também, porque o ideal é ser isso, né, que o senhor falou, buscar a maior eficiência. Mas, muitas vezes, a eficiência ocorre em prol do administrador, né? Não Manuela, se utiliza, bem interessante sua colocação. Não se utiliza, porque eu acho que interesse público e eficiência Qual é o parâmetro da eficiência? Andando interesse público é um conceito lado a lado, muito esvaziado, né? É o interesse da maioria. Então, por exemplo, se fosse em termos futebolísticos, seria interesse do Bahia aqui, né? Eu já sei, podem vaiar os que forem Vitória, não tem problema nenhum, não, né? Tranquilo. Democracia é isso, né? Se for interesse da humanidade ou da unanimidade, não haveria interesse público. Cada um vai pensar diferente. A minha prioridade é diferente da outra, né? Isso é uma questão da coisa. Agora, a eficiência, ela se mede por uma relação custo-benefício para o destinatário. Administrar é ministrar para os outros. Advogar é falar pelos outros, é dar voz ao outro. Então, o interesse do administrador é irrelevante. A crença dele, se ele é católico, protestante, evangélico, quando ele vai discorrer sobre o aborto como política de saúde, etc., ele tem que abandonar essas crenças e ver qual é o interesse da população. E tem um dado que isso vai me dar a chance de passar, eu não devia ter passado sem essa aula. Quem quiser ser jurista, comece a estudar estatística. Quem disse isso foi Holmes, nos Estados Unidos. Os homens desse século, ele disse isso no final do século XIX. Ele disse isso, já passamos o século XX todo. O homem do direito vai ser o dos livros, mas no século vindouro, que seria o XX, o homem do direito vai ser o homem das estatísticas. Então, só para dar um exemplo, é extremamente provocante esse tipo de coisa.
Na Alemanha se disse, é o último exemplo, eu prometo concluir aqui, na Alemanha levantou-se a inconstitucionalidade da venda de animais de estimação, chamados pets, por reembolso postal. Sim, lá se compra um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa, e a via férrea leva, o trem leva, e aí qual foi a resposta da Suprema Corte? Porque a Constituição alemã tem uma norma específica de proteção aos animais. Ela mandou que o departamento de estatística dela, todas as cortes têm um departamento de estatística, verificasse qual era o tempo médio entre que o animal chegava na estação e a recolha e o apanhado dele pelas pessoas. Por quê? Porque o tempo médio de duração da viagem ele já tinha. Né? Então, uma viagem, na verdade, os trens tendo algum tipo de coisa, tinha. A questão era saber quanto tempo o animal passava com fome ali, sem ser buscado pelo dono, guardado no depósito, etc, etc. E as estatísticas disseram, olha, a média dá 18 minutos. Por quê? Porque, geralmente, quem encomenda esses bichinhos são crianças e esperam o trem chegar. Quando elas já sabem a hora, é a chegada do trem para a entrega dos pets. E as companhias de trem estão instruídas para entregar os pets em primeiro lugar. Né? Uma bagagem prioritária, porque é bagagem de seres vivos. Tá? Então, quando eles disseram que era 18%, e as estatísticas comprovaram isso, a decisão foi mais ou menos o seguinte: enquanto os trens na Alemanha continuarem pontuais e esse tempo de espera permanecer o mesmo, a lei é constitucional, podem vender os bichinhos. Né? Então, essa é uma decisão tomada com base num dado estatístico. A inconstitucionalidade de uma lei depende da estatística, como foi assim na Áustria, onde havia uma lei que dizia que as mulheres tinham direito a uma pensão dos seus ex-maridos e que os maridos, se dependessem, se provassem a dependência econômica, também teriam direito da pensão das suas ex-mulheres, no caso de falecimento, obviamente. E aí, depois da Guerra Mundial, se suscitou a inconstitucionalidade dessa norma, ou se libera para todos ou se exige para ambos. E aí a Corte, mais uma vez, mandou fazer uma pesquisa. Disse, olha, antes da Guerra Mundial, o número de mulheres no mercado de trabalho era 5%, 6%. Mas agora já disputam 40%, 50%, meio a meio, mulheres e homens. E aí a Suprema Corte da Áustria diz, essa norma está em trânsito para a inconstitucionalidade. Senhor legislador, tome uma providência ou daqui a um ano volte esse processo para eu examinar se ainda, porque ela já tende a passos largos a não justificar a discriminação, que em 1910, quando ela foi criada, era justa, era legítima. Vejam, a mesma lei diante da mesma Constituição, e podia ser até diante do mesmo tribunal, que não perderia a lógica. O que mudaram foram os fatos, né? E como a lei deve ser, a solução deve ser espelho dos fatos, se os fatos mudam, a solução também muda. Né? Mais uma vez, agora, de vez, dessa feita, eu estou indo. Professor? Oi? Pode falar. Professor, perdão, sou eu, Pedro. Pedro, vai lá, Pedro. Uma última coisa aqui. Teria como o senhor, se fosse possível, disponibilizar para a gente as referências dos textos? Daqueles textos, estão, porque... de modo geral, no módulo. Se você sentir falta de alguma, use no WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp que eu procuro responder. Nesse final de semana, eu confesso a vocês que não vi, mas também, final de semana, a gente tem. Mas se você tiver alguma dúvida, você deve estar no grupo. Sim, estou sim. Então, pode dizer que textos você está, porque na nossa página dessa sala de aula, nós estamos com os textos já disponibilizados. Na verdade, eu me refiro mais ao nome mesmo completo da referência. Eu tenho os textos. Eu tenho acesso a todos os textos, mas só porque tem algumas referências... Sem fonte? Isso, a fonte... eu vou fazer uma revisão de fontes, está perfeito. Porque tem alguns textos a gente consegue até achar, né, por meio tem artigo, então pelo artigo com as informações... Pronto, mas eu vou fazer uma revisão, é uma boa contribuição, Pedro. Eu vou fazer uma revisão da citação de fontes, que é muito importante, porque senão daqui a pouco o pessoal vai achar
são textos meus, não são. Né? Se eu puder publicar algum Não, meu, nem é eu questão passo disso, para não, vocês. mas da gente usar até na atividade, né, do artigo, quando a gente for citar, para a gente citar Claro, direitinho. claro, Clarice. Sua crítica, sua observação é bastante procedente, viu? Mais Tranquilo. alguém, Obrigado, professor. gente? No que ocorrer? Cláudia falou que não está no grupo, mas eu vou adicionar. Obrigada, viu, professor, pela aula. Nada, Manuela. É um prazer Obrigado, grande professor. estar com vocês. Obrigado, hein? Adriele, obrigado.